Vamos estar começando hoje mais um vídeo top da galáxia, né? Mais um momento estamos juntos nessa. Vocês veem que a nossa vida não é focar só em uma coisa, né? A gente gosta de falar muitas coisas, né? Isso aí é bom, é importante, é satisfatório, principalmente se você for começar a falar de coisas boas, né? É muito importante que a gente fale de coisas boas, que a gente venha falar de coisas também que venham ajudar as pessoas, né, mano? Acredito que a internet foi feita para você fazer o que você quiser. Tanto coisa boa, tanto coisa ruim. Isso aí cabe a você decidir o que você quer fazer. É o livre-arbítrio e a liberdade, né? Então, eu prefiro fazer das coisas boas e falar também das coisas boas, não das coisas ruins. Então, hoje eu vou trazer aqui algumas palavras, né? É importante algumas palavras da Bíblia, né? E hoje eu vou estar trazendo essa passagem, né? Que é bíblica, né? E aqui hoje a gente vamos falar sobre pecado e castigo, né? Pecado e castigo, eu acredito que todo mundo sabe o que é pecado, né? Pecado é quando você mata, né? Pecado é quando você rouba. Pecado é quando você mente. Pecado é quando você tira as coisas dos outros que não é seu. Pecado é quando você faz o mal para alguém. E pecado é vários tipos de pecado. É tantos pecados que a gente, se for colocar uma lista aqui, meu Deus do céu. O que não for bom para você, não é bom também para os outros. Qualquer coisa que você for fazer de mal, tanto em pensamentos ou para alguém não bom, já é um pecado. Então são milhões, né? As pessoas pecam até sonhando, ou até dormindo, ou até mesmo acordado, né? E o pecado, ele traz uma consequência. Ele traz o castigo. Isso é fatal. Isso é verdade. Se você faz alguma coisa, rapidamente pode acontecer a consequência do pecado. E gera um castigo. E Deus é diferente do homem. O homem, muitas vezes, ele peca e ele não perdoa. E Deus é diferente, mano. Se você reconhece o perdão, ele te perdoa. Então hoje, mas saiba que existe um castigo. Nada vai ficar em vão. Futuramente você colhe pelas coisas que você faz. Isso aí é inevitável. Então hoje vamos falar sobre um pouquinho sobre pecado e castigo. Principalmente trazendo isso da Bíblia, que está aqui na palavra de Deus. É diferente ficar só nas minhas palavras e não falar da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Pecado e castigo. Jeremias, capítulo 8, do versículo 4 em diante. Alguns versículos da palavra de Deus. O Senhor Deus me mandou dizer ao seu povo: quando alguém cair, será que não se levantará? Quando alguém erra o caminho, não torna a voltar? Meu povo, por que é que vocês viram as costas para mim? Por que estão sempre se afastando de mim? Vocês agarram aos seus erros e não querem voltar para mim. Olha as palavras de Deus falando ao seu povo. As pessoas erram realmente e não querem voltar para Deus. As pessoas praticamente fazem as coisas e dão as costas para Deus. Realmente as pessoas fazem isso porque as pessoas são mal ingratas. Elas não reconhecem o que Deus fez por ela. Não bastava o que Jesus fez na cruz e as pessoas ainda erram muitas das vezes. Porque o ser humano, ele tem disso. O ser humano, ele é muito mal ingrato. O ser humano, ele não reconhece. O ser humano, ele é assim. O ser humano, ele é ruim. É uma verdade, uma realidade. E realmente, o que anda acontecendo no mundo anda deixando as pessoas mais ruins ainda. Principalmente pelas palavras que eles ouvem, pelos gestos, pelas atitudes de pessoas más,
vai deixando o mundo mais inflamado. É o que anda acontecendo pelas coisas que fazem e as pessoas sofrem. E as pessoas vão também afastando de Deus e esquecendo também de Deus. É, para vocês verem como são as coisas. Vocês se agarram aos seus erros e não querem voltar para mim. Eu escutei com atenção, mas vocês não falavam a verdade. Ninguém ficou triste por causa da sua maldade. Ninguém perguntou o que foi que eu fiz de errado. Cada um continua seguindo o seu próprio caminho, como um cavalo que corre depressa para a batalha. Então, a gente sabemos que o ser humano, ele tem uma coisa que é chamada orgulho. E é verdade, o ser humano, ele é muito orgulhoso. Ele erra, ele faz, e ele não, dependendo como ele está fazendo, ele não volta atrás, não. Pelo orgulho, e continua fazendo, passando por cima de tudo. E não querendo nem aí quem vai sofrer, o futuro, não está nem aí. Então, Deus, ele já menciona as palavras para as pessoas, fazem e não pedem ajuda para Deus. E muitas das vezes, Deus, ele tá com você para você se redimir, sabia? Para você ter compaixão, para você ter amor ao próximo, para você entender a grandeza de você estar aqui nessa vida. E quem é de Deus faz a obra, quem não é, não faz. Essa é uma verdade e uma realidade. Tem muitas pessoas que não conhecem Deus e parece que faz a obra até mais aqueles que conhecem. Como é que pode, né? Para você ver que a pessoa tem o amor de Deus, mas ele ainda não se despertou. Todo mundo nessa vida tem um propósito para Deus. Todos nós. Eu acredito, eu creio. Olha só. Tirar a página aqui. Garças e andorinhas sabem quando é tempo de voar para outras terras. As cegonhas sabem quando é tempo de voltar. Mas você, meu povo, não segue as leis que eu lhe dei. O passarinho realmente é verdade. Quando Deus fez os pássaros, né? Já fez com propósito. Sabe o que comer, sabe quando voltar, sabe na hora de caçar. Tudo ele sabe, porque Deus, quando fez ele, já deu como fosse um tutorial para ele. Faça isso que você vai viver. Coma isso para você crescer. Faça isso para espalhar sementes. O ser humano também tem disso. Só que ele não quer. O ser humano corre para o lado sempre mais prático, menos trabalhador. Às vezes, o mais prático leva ele para a destruição. Às vezes, de vez em seguir um caminho correto, ele segue um caminho estreito, torto. É assim. Sempre quando é mais trabalhoso, é mais valoroso. É verdade, uma realidade. Como é que vocês têm coragem de dizer: nós somos sábios, nós temos a lei do Senhor, mas vejam, os mestres das leis desonestos têm falsificado a lei quando a copiam. Os sábios serão envergonhados. Ficarão confusos e atrapalhados, e eles rejeitaram as minhas palavras. Isso é uma verdade, uma realidade, sabe? A gente vê que as pessoas, por mais que são conhecedoras, você vê que elas erram, elas se vendem, achando que Deus não está vendo, tem isso também. E as pessoas sabem, acham que sabe de tudo, mas nunca sabe. Não fica pensando que você que é conhecedor da palavra de Deus, que você conhece tudo bem a Bíblia, que você não conhece, não. Deus não daria todo esse entendimento e conhecimento para você de toda a palavra de Deus. Você pode ler ela 20 vezes, 1000 vezes, mas você não vai desvendar ela. Porque Deus, ele sabe o caminho para você. Ele sabe. Você precisa passar por tribulações, por dificuldades, por momentos tristes, para você reconhecer que você precisa dele. É, a vida não é só dinheiro, não. A vida também são momentos que a gente precisa refletir como precisamos de Deus. Principalmente se você hoje não se encontra amoroso, você não se encontra como Deus te fez. Muitas pessoas hoje se encontram ruins,
com ódio, com amargura, e isso vai levando para o buraco das trevas. Às vezes, a sua ruindade é tanta com o próximo que você nem consegue fazer alguma coisa. Simplesmente você só pensa no mal. E o mal te consome tanto que passa tanto tempo e você não faz nada. Então, o que a gente vemos hoje é confrontos de ódio. É uma verdade, uma realidade. Vamos ser sábios para a gente ter uma vida eterna e uma vida brilhante. Isso é uma verdade. Por isso, darei as mulheres deles para que os outros homens e as suas terras para novos donos, porque todos importantes ou humildes procuram ganhar dinheiro desonestamente. Isso acontece muito, até nos tempos de hoje. Isso acontecia nos tempos de antes, para vocês verem como são as coisas. Olha só, os sábios serão envergonhados, ficarão confusos e atrapalhados. Eles rejeitaram as minhas palavras, que sabedoria é essa que eles têm. Por isso, darei as mulheres deles para os outros homens e as suas terras para novos donos. Porque todos os importantes ou humildes procuraram ganhar dinheiro desonestamente. Viu como ele coisa agora? Até os profetas, os sacerdotes, todos os são desonestos. Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fosse coisas sem importância e dizem, vai tudo bem. Então, a gente vemos que as coisas de antes e de hoje, elas compatuam, são as mesmas coisas que aconteciam antes, acontece hoje, e as pessoas não compreendem, não entendem e continuam fazendo tudo errado. Sabe por quê? Porque isso é chamado de orgulho. O orgulho está nas pessoas. Eles têm essas falhas. Quando na verdade tudo vai mal, será que ficaram envergonhados por terem feito essas coisas que eu detesto? Não, não ficaram envergonhados de jeito nenhum. Eles nem sabem o que é sentir vergonha. Por isso vão cair como outros têm caído. Quando eu o castigar, eles vão ficar arrasados. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, realmente, é uma verdade e uma realidade. As pessoas hoje não se envergonham. Elas cometem erros, fazem o erro, sabe o que está fazendo, continua fazendo, porque ela se encontra simplesmente nas trevas e a maldade tomou conta por inteiro. Então vão fazendo sem ter vergonha. É uma verdade, uma realidade, como aqui a palavra disse. Mas o Senhor, ele está no poder. Deus sabe todas as coisas. E uma verdade é essa. As pessoas acham que a vida ela só para por aqui e acabou. Ninguém quer saber da vida eterna, ninguém quer saber do depois, só querem saber do agora. Só querem saber do pão com mortandela. O depois não importa. Como fala a tradução de não importa, o depois, o agora. Você come um pão com mortandela hoje e você come e daqui a pouco vai no banheiro, solta o que você comeu, acabou. Agora, aquele que pensa no futuro, é aquele que pensa no depois, e aquele que come hoje, amanhã, depois da manhã, e assim vai. E aquele que alimenta a palavra de Deus hoje, alimenta amanhã, depois da manhã, e pensa até na vida eterna, que é praticamente o nome no livro da vida. É importante que a gente tenha o nosso nome lá. Eu, Senhor, gostaria de reunir o meu povo como o labrador. Ajunta as suas colheitas, mas eles são como parreiras sem uvas e como figueiras sem figos. Até as suas folhas secaram. Por isso eu deixei os estrangeiros tomassem o país. Por que estamos aqui parados? Pergunta o povo de Deus. Venha, vamos correr para as cidades cercadas de muralhas e morrer ali. O Senhor nosso Deus nos condenou à morte. O Senhor nosso Deus deu água envenenada para beber porque pecamos contra ele. Esperamos a paz, porém não vejo nada de bom. Esperamos um tempo de descanso, mas o que veio foi o terror. Os nossos inimigos já entraram na cidade de Dan. Estamos ouvindo os seus cavalos bufando. Quando os cavalos deles rixam, a terra toda treme. Os inimigos vieram para destruir a nossa terra e tudo o que ela tem, e também a nossa cidade e os seus moradores. Atenção, diz o Senhor. Estou mandando cobras venenosas para o meio de vocês, serpentes que não podem ser dominadas, que vão mordê-los. Então, eu deixei aqui praticamente
é, umas palavras de Deus, né, da Bíblia, umas introduções, né. E eu vou deixar claro aqui para vocês que Deus, ele envia o seu filho para salvar o mundo. Mas Deus, ele fala que deixou coisas para as pessoas, que, como eu li aqui agora, elas receberem. Não é que está recebendo um castigo, é que Deus, ele quer que todo mundo se salve. Ele quer que todo mundo reconheça o seu Criador, que reconheça que ele tem o melhor na minha vida e o melhor na tua vida. Muitas traduções aqui, eu dei praticamente uma modificada nas introduções, né? No hoje, né? As pessoas realmente, quando elas estão com o poder em suas mãos, ela não pensa no depois, não. Ela pensa praticamente em prejudicar. A pessoa, quando tem o poder na mão, ela se acha um Deus. A pessoa, quando ela está com o poder na mão, ela passa por cima de todos. Não vê praticamente quem está sofrendo. Então a consequência, ela vem e ela vai ser grande. Pode a pessoa ter o poder máximo do mundo, nesse mundo. Um dia, ela vai cair. Ela vai cair. Essa é uma verdade e uma realidade. Porque o poderoso aqui na Terra é só Deus. O homem tem o poder de fazer as coisas aqui. E na Terra, nesse mundo, nesse universo, Deus tem todo o poder. Mas o homem sabe que a vida dele é curta nessa Terra. Não é uma vida longa, mas o que se pode esperar de uma pessoa que se acha um Deus? Não pode esperar coisa boa, não. Mas sabe por quê? Porque Deus, ele é misericordioso. Deus ama a família, Deus ama as pessoas, Deus ama o seu povo. Agora, o homem, ele não consegue amar todos e não consegue também agradar a todos. Se Jesus, que é Jesus, ele não agradou, por que, que o homem vai agradar? Porque o homem não é Jesus. Jesus, ele veio puro, sem pecado, em corpo e alma. E o homem, ele está aqui praticamente de passagem. Mas quando ele quer fazer o mal, ele faz. E Jesus nunca fez o mal. Então, esse homem que lidera esse mundo dos homens, ele não é como Jesus. Ele é falha e ele faz as pessoas sofrerem. Faz. Então, vivemos num tempo hoje que o homem se acha Deus. O homem se acha que pode fazer de tudo, passando por cima de todos. Nunca será um Deus. Nunca será reconhecido como Deus. Muitas pessoas acham que o homem tem total poder sobre todos. Não. Dependendo como vem para ele a enfermidade, ele para por ali. O homem, quando se entrega para Deus, é um homem diferente de um homem que não se entrega para o Deus. Se entrega para as trevas. E quando se entrega para as trevas, você só tem a ver coisas ruins e desastre, tanto na vida das pessoas, que acontece muito também hoje, né, mano? Então, a verdade é essa. Por você não conhecer as escrituras, por você não conhecer o poder de Deus, vai sempre destruindo o que Deus deixou de bom, de maravilhoso e de especial. Então, que Deus abençoe a todos, um forte abraço. É uma introdução com a palavra de Deus e umas introduções minhas, né? A palavra, ela é verdadeira, é bíblica quando a gente lê. As introduções, a gente tenta fazer o melhor, nunca o pior. Então, que Deus abençoe todos vocês, um forte abraço, até mais e que Deus abençoe a todos.